Então, na primeira parte desse nosso treinamento, as primeiras informações que nós fizemos, todas elas resultaram na abertura das bases de dados. No caso, eu deixei aqui a SINAP fevereiro de 2017 aberta. Lembrando que eu também abri a base de dados CIP13, né? Volto a lembrar que toda vez que você visualizar esse nome, né, CIP 2002, CIP13, na verdade ela é relacionada à TCPO. Nós aqui da Múltiplos não podemos usar o nome TCPO, porque é um nome patenteado, né, pela PINE. Então nós usamos essa base de dados com a nomenclatura de CIP. Mas na verdade a parte das composições e também toda a parte de insumos, ela é idêntico à TCPO, já que ela é uma cópia da TCPO. Eu abri tanto a SINAP quanto a TCPO. Volto a lembrar, toda vez que você quiser abrir um arquivo, uma base de dados já instalado, é pelo menu Arquivo, Gerenciamento de Arquivos, e você tem aqui, ó, todas as bases de dados que a Múltiplos disponibiliza para vocês trabalharem. Eu abri a tabela de composições de preços número 13, a CIP13, e a SINAP fevereiro de 2017. Se eu não me engano, lá no portal da Múltiplos deve ter uma base de dados mais atualizada. Depois eu dou uma olhada lá no portal do usuário. Estando essa base de dados lá disponível, eu passo aqui para vocês o link e vocês vão fazer o download dessa base de dados mais atualizada, principalmente da SINAP, que é a que a gente costuma atualizar, né? Principalmente porque a SINAP, a Caixa Econômica Federal, disponibiliza esses arquivos de forma gratuita e acaba facilitando lá o nosso trabalho. Eu abri duas bases de dados, porém eu só estou visualizando uma base de dados. Caso eu queira voltar a visualizar a primeira base de dados, basta utilizar o menu Janela e clicar na base de dados. Sempre que eu tiver mais de um arquivo aberto, aqui dentro do Arquimedes, lá no menu Janela, sempre as últimas informações do menu Janela vão ser os arquivos que estão abertos. No caso, eu tenho a SINAP, porém a SINAP está sendo apresentado, e eu também tenho a CIP13. A CIP13, basta clicar, ó, no nome CIP13, o software vai passar a apresentar a CIP13. Então, conforme eu desejar, eu posso visualizar essa base de dados. Basta escolher o que eu quero visualizar. Ou a SINAP ou a CIP13, entrando em janela e selecionando a visualização, o arquivo que eu quero. O Arquimedes, principalmente nessa visualização padrão que nós estamos agora, essa visualização padrão chama-se Árvore de Composição de Serviço. Ela recebe esse nome porque ela é apresentada por capítulos e esses capítulos podem ser abertos como ramos de árvores. Essa visualização, a visualização padrão do software, é chamada de Árvore de Composição de Serviço. Essa visualização aqui, eu posso, né, a partir do recurso de janela, ter mais de um arquivo aberto ao mesmo tempo, pelo recurso do próprio menu Janela e por uma das suas opções de mosaico, o software vai me apresentar mais de um arquivo aberto ao mesmo tempo. Ele me traz três opções de visualização por mosaico. Uma primeira chamada cascata, uma segunda chamada mosaico horizontal e uma terceira chamada mosaico vertical. Basta ir no menu, ó, Janela Cascata. Ele abre a visualização
por meio de cascata. É uma visualização aí que não é muito utilizada. Temos também o janela mosaico horizontal. No caso, ele vai apresentar as duas bases de dados, os dois arquivos abertos ao mesmo tempo, um abaixo do outro. Também teremos o menu janela mosaico vertical. Este, sem sombra de dúvidas, o mais utilizado, principalmente porque ele coloca uma do lado da outra e dessa maneira fica muito melhor de se visualizar. Então, ao clicar em janela mosaico vertical, o Arquimedes me apresenta os dois arquivos que estão abertos ao mesmo tempo, nessa visualização chamada árvore de composição de serviço, a janela árvore. Veja que no topo da Sinap fevereiro de 2017 é apresentado o árvore composição de serviço. Todas as bases de dados aqui do Arquimedes, todas as bases de dados que são disponibilizadas no site, no portal do usuário da Múltiplos, elas foram cadastradas e elas possuem as etapas, os serviços e os seus insumos. Desde a Sinap, desde a CIP13, todas elas já estão com os insumos tudo cadastrado. Como eu disse, essa janela chama-se árvore de composição de serviço, porque nós vamos conseguir abrir os capítulos, as etapas. Para abrir, basta ir até a etapa que você deseja. Vou pegar um exemplo, a CIP13, o capítulo 4. Para abrir o capítulo 4, basta ir até a pastinha, clicar duas vezes em cima da pastinha com o seu botão esquerdo e ele vai abrir apresentando as subetapas que estão dentro. Uma vez aberto uma subetapa, da mesma maneira, vai até a pastinha, clica duas vezes em cima, ele vai apresentar as composições de serviço. A pasta amarela são etapas e subetapas, capítulos e subcapítulos. Já a visualização amarelinha com uma parte azul em cima, isto é a apresentação da composição de serviço. A composição de serviço, ela é esta apresentação, é desta maneira que o software apresenta. Lembrando que dentro da composição de serviço pode haver outra composição de serviço, será uma subcomposição, e também vai existir os insumos. Para abrir a composição de serviço, mesma coisa, ó, vai até ela, clica duas vezes. A composição de serviço de alvenaria de tijolo de solo cimento, dentro dela tem uma subcomposição de grout, também pode ser aberta. Ó. Então você consegue, pela janela árvore, abrir os ramos e visualizar as informações que estão dentro da composição de serviço. Uma vez aberta uma composição de serviço ou uma subcomposição, ele vai te apresentar os insumos. O Arquimedes ele tem a apresentação dos insumos de mão de obra, equipamento e material. O material sempre vai ser apresentado como um tijolinho vermelho. A mão de obra sempre será um capacete vermelho. Já o equipamento será um caminhãozinho azul. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha aqui, ó, um caminhão azul. Então, toda vez que você visualizar um caminhão azul, significa que é um insumo equipamento. Toda vez que você visualizar um tijolinho vermelho, significa que é um insumo material. Toda vez que você visualizar um capacete vermelho, se trata de um insumo de mão de obra.
Visualizou uma amarelinha com uma amarela em cima, é uma subcomposição. Visualizou uma amarela com um azul em cima, se trata de uma composição, suas pastas e subpastas. Esta é a apresentação do software. Lembrando, para abrir ou fechar uma etapa, uma composição, basta clicar 2 vezes o software em cima desse sinalzinho de mais ou do sinalzinho de menos, ele vai apresentar ou fechar a apresentação das informações. Então, é desta maneira que o Arquimedes apresenta as suas composições de serviço das suas bases de dados. Volto a repetir, né, como comentado no começo da aula anterior, a Múltiplos ela não atualiza essas bases de dados. Toda a parte de atualização, edição, será feita pelo utilizador. Todas as bases de dados que existem aqui podem ser editadas e podem ser alteradas pelo usuário. Além de alterar, é possível cadastrar qualquer tipo de informação dentro dessa base de dados, tá? Então, a base de dados, uma vez aberta dentro do software Arquimedes, pode ser editada da maneira que você desejar. Vamos começar fazendo aí alguns tipos de edição, começar a visualizar como seria a parte de trabalho de edição e até mesmo o trabalho de criação de uma base de dados, criação dentro de uma base de dados. Para ficar melhor a visualização, eu vou maximizar a minha CIP13 e vou pegar ela como exemplo. Veja que são ícones parecidos com a das janelas do Windows. Então você vai ter o minimizar, o maximizar e o fechar. Se você fechar um arquivo, não precisa se preocupar, tá? Ó, fechei a CIP13. Para voltar a abrir a CIP13, arquivo, gerenciamento de arquivo, lá você vai encontrar novamente o nome da CIP13. Se você desejar, aqui no menu arquivo, você sempre terá os últimos bancos de preços abertos. Menu arquivo, últimos bancos de preço. Pode-se clicar no banco de preços que você desejar abrir, ó, e você vai voltar a visualizar o banco de preços. Maximizei esse banco de preços para ficar melhor de se visualizar as edições que nós vamos fazer e também as alterações. Como eu disse, uma vez aberto um arquivo aqui, esse arquivo fica totalmente disponível para a sua edição. Caso queira editar, caso queira alterar, fica totalmente disponível. Vou voltar a abrir aqui, ó, o vedações internas e externas, o meu capítulo 4. Dentro do meu capítulo 4, eu vou encontrar, ó, alvenaria de solo cimento, alvenaria de peça de gesso, alvenaria de vedação, cerâmica, alvenaria estrutural. Veja que nós encontramos aí uma variação bem grande de opções. Eu vou abrir a alvenaria de peça de barro e cerâmica estrutural. O 04212. E dentro do 04212 eu encontro aqui serviços de alvenaria estrutural com bloco cerâmico. Veja que o software aqui traz esses serviços e ao abrir um serviço, eu vou pegar o primeiro serviço, o bloco de 14 por 19 por 39, ele vai me apresentar tanto uma composição, né, uma subcomposição, como também os insumos. Uma vez que você visualizar aqui os insumos, saiba que os valores desses insumos não estão atualizados. Por exemplo, o pedreiro, ó, pedreiro, a hora do meu pedreiro
está R$ 4,17. É uma base que não é atualizada há um bom tempo, então provavelmente esse valor desse pedreiro está desatualizado. Lembre-se que se você atualizar o pedreiro em uma composição, essa atualização ela já será feita para a base inteira. Vou abrir aqui embaixo um outro serviço. Veja que nesse outro serviço nós também temos o pedreiro. Veja que o valor é igual a R$ 4,17. Se você for atualizar um preço diretamente por essa tela, basta ir até a célula, clicar 2 vezes e digitar um novo valor. Por exemplo, R$ 8,00. Digitei o número 8 e dei Enter, e ele já vai atualizar em todo lugar. Aonde tiver o valor do pedreiro, ele passa para R$ 8,00, ó. Então, o meu valor do pedreiro foi atualizado. Caso você queira atualizar e seja um valor decimal, um exemplo, R$ 10,45, pode-se atualizar. Toda vez que você trabalhar com decimais dentro do Arquimedes, seja para valores, seja para quantidades, toda vez que você introduzir um valor decimal, sempre utilize o ponto. Caso você utilizar a vírgula, o software não vai permitir essa atualização. Presta atenção, ó. R$ 10,45. 10,45. Vou dar Enter, ó. Não alterou. O software não entende a vírgula. Caso queira atualizar, caso queira introduzir uma decimal, tem que se trabalhar com o ponto. 10,45. Uma vez que você utilizar o ponto e der Enter, ele altera o valor. Então, toda vez que você for trabalhar com decimais, tem que se utilizar o ponto. Por exemplo, bloco cerâmico vazado. Tá 1,29 aqui. Vamos supor que o preço é 3,25, ó, 3,25. Deu Enter, ele atualizou. Toda vez que você desejar atualizar um valor, basta encontrar na árvore, aqui na janela, digitar esse novo valor e o software vai atualizar esse valor em toda a base de dados. Aonde existir pedreiro, pode ter certeza que ele vai estar com R$ 10,45. Aonde existir bloco cerâmico vazado, ele vai estar a R$ 3,25. Além da edição de valores, todos os demais itens aqui podem ser editados. Se você desejar editar o nome do insumo, se você desejar editar a unidade do insumo, até mesmo se você desejar editar o código do insumo da composição, pode ser editado aqui dentro do nosso software Arquimedes. Por exemplo, ó, pedreiro. Pedreiro, o resumo dele, ó, resumo e descrição estão sendo apresentados agora aqui embaixo. Seleciona em cima, ele apresenta embaixo, ó. Vamos supor que eu quero mudar, ó, pedreiro, quero colocar assim, ó, pedreiro tipo A. Ele vai alterar, ó. Então, tudo que você desejar alterar, você pode editar aqui no software Arquimedes.
seja valores, quantitativos e coeficientes, ou seja, a descrição. O software permite esse tipo de alteração. Além de toda a possibilidade de alteração, dentro do Arquimedes existe também toda a possibilidade de criação. Tudo que você desejar, você pode criar aqui dentro do Arquimedes. As bases de dados que são apresentadas aí dentro das possibilidades já cadastradas pela Múltiplos, trazem aí uma variação muito grande de serviços. Mas é claro, né, dependendo do trabalho que você for fazer, dependendo de algumas situações, vai ser necessário você fazer o cadastro de um novo material, vai ser necessário você fazer o cadastro de uma nova composição de serviço. Isso é normal, né? Sempre pode haver a necessidade, além de se alterar, também de se cadastrar um novo item. Vamos aprender como nós vamos fazer um cadastro, seja de um novo insumo, seja de um novo material, de uma nova composição de serviço aqui dentro do Arquimedes, tá? Primeiramente, visualizando aqui, eu vou trabalhar com o exemplo da própria alvenaria de vedação, tá bom? Veja que eu estou procurando aqui, ó, alvenaria de vedação, tem de solo-cimento, de gesso, argamassas, tem cerâmica, tem de concreto, tem de sílico calcário. Vamos supor que eu precise de bloco ecológico. Então veja, não existe, né, dentro dessa base de dados, ó, nada relacionado à alvenaria de bloco ecológico. Então eu quero criar essa opção de alvenaria de bloco ecológico. Primeira coisa que eu vou criar uma pasta, né, uma subpasta para a alvenaria de peça de blocos ecológicos. Então esse vai ser o nome do meu subcapítulo. Eu já vou criar aqui dentro do capítulo 4 mesmo. Se eu quisesse, eu poderia criar lá no final da nossa base de dados. Seria por meio desta informação aqui, ó, dessa célula, chamada linha para inserir um novo capítulo. Tá? Era só clicar aqui e inserir um novo capítulo. Como já existe o capítulo de vedações, eu vou abrir esse capítulo. E dentro deste capítulo vai ter os subcapítulos. Eu vou encontrar novamente essa linha de inserir opções. Vou criar um novo subcapítulo, tá bom? Chamado Alvenaria de Peças Ecológicas Vedação. Clicando duas vezes nessa linha, o software vai me permitir que eu crie um novo item. Tá vendo aqui, ó? Clicou duas vezes com o botão esquerdo, ele abre uma janela. Nesta janela, eu vou habilitar a opção Criar Novo Item. Ao habilitar aqui criar novo item, eu quero inicialmente criar um novo subcapítulo. Ele será o subcapítulo 04940. Seguindo aqui uma orientação, tá? Ó. O último era 04840. Eu vou chamar de 04940.
E vou colocar aqui uma descrição, tá? Ó, vou até seguir também uma orientação já existente. Vou chamar de alvenaria de peças ecológicas vedação. Será com peças ecológicas, blocos ecológicos, elementos de bloquetes ecológicos, tá ok? No Arquimedes, pessoal, não se usa Ctrl+C, Ctrl+V. Se você deseja copiar, por exemplo, o alvenaria de peças ecológicas traço vedação para baixo, seleciona o que você descreveu, clica com o botão direito, copiar e logo em seguida colar. Você também pode, ó, selecionar, clicar, segurar e arrastar para baixo, ele também vai fazer a cópia. Jamais no Arquimedes se usa Ctrl+C, Ctrl+V. Aliás, em nenhum software, nem no AutoCAD, nem no CPCAD, nem no Project, não use Ctrl+C, Ctrl+V. A tendência utilizando essas funções é cancelar os elementos do software, tá ok? Estou criando o meu primeiro subcapítulo, o alvenaria de peças ecológicas, vedação. Clicou em aceitar, vai visualizar a opção cadastrada, ó, criada, perdão, né? Acabei de criar esta opção. Então, acabei de criar a minha pastinha, a minha subpasta nova. Uma vez então que eu criei o meu subcapítulo, eu vou abrir o meu subcapítulo, ó. Ao abrir o meu subcapítulo, veja que ele me apresenta uma outra linha, né, ó. Também serve para inserir novos itens. Porém, esta linha aqui, ó, ela já é um pouco diferente. O software já está me indicando, né, que um próximo passo aqui será a criação de uma composição de serviço. Eu vou criar a minha primeira composição de serviço. Será a alvenaria de vedação com blocos ecológicos. E eu vou também criar o meu primeiro bloco ecológico, tá bom? Para criar uma nova composição dentro do Arquimedes, clico 2 vezes nessa linha de inserir novo item. Mais uma vez, vou habilitar a opção criar novo item. Agora, eu quero criar uma nova composição de serviço. Veja que o software já trouxe a opção composto/serviço habilitado. O composto/serviço é o nosso serviço, é a nossa composição de serviço. Eu vou criar essa nova composição de serviço. Para criar essa nova composição de serviço, eu preciso introduzir um código. Veja que o código aqui, ó, é uma sequência alfanumérica de até 32 dígitos. Então, ó, ao parar o cursor do mouse sobre a opção código, ele já me informa, ó, o código pode ser alfanumérico, significa que eu posso utilizar letras e números. Caso eu queira, eu posso descrever assim, ó, comp01. É uma informação alfanumérica, ele me permite trabalhar com letras e números. A única coisa que ele não vai deixar eu trabalhar é com espaço. Se eu colocar, por exemplo, comp espaço 01,
ele não vai aceitar. O espaço ele não aceita. Então eu vou trabalhar com a informação alfanumérica, podendo trabalhar até com 32 dígitos. É bastante, viu? Um código com 32 dígitos é um código muito grande. Informei o código que eu quero trabalhar, vou informar também a unidade. A minha alvenaria de vedação com blocos ecológicos será em metros quadrados. E eu vou colocar o resumo e a descrição do meu serviço. Por exemplo, como eu já comentei, será alvenaria de vedação com bloco ecológico. E eu vou colocar até já o bloco que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com um 14 por 19 por 39 centímetros. Este será o resumo da minha composição. Posso, copiar esse resumo, selecionando, clicando, segurando e arrastando lá para baixo. Como a descrição é um campo maior, posso até colocar assim, 140 milímetros de largura por 190 milímetros de altura por 390 milímetros de comprimento. Tá vendo? Então, a descrição posso utilizar da maneira que eu quiser. Então, código, unidade, resumo e descrição da minha nova composição de serviço. Por se tratar de uma composição de serviço, dentro da composição de serviço vão existir os insumos. Este insumo eu posso introduzir agora ou posso introduzir mais tarde. Será até esta pergunta que o software vai me fazer a partir do momento que eu clicar em aceitar. Como eu já preenchi código, unidade, resumo e descrição, ao clicar em aceitar, ele vai me fazer essa pergunta, Você quer definir os insumos agora ou mais tarde? Eu vou colocar sim, porque eu já quero definir os insumos que fazem parte da minha composição de serviço. Então, clica em sim e ele vai me abrir esta janelinha aqui, para eu introduzir os insumos que farão parte da composição 01, da Comp 01. Esta minha alvenaria de vedação com blocos ecológicos vai precisar de pedreiro, vai precisar de servente, vai precisar de argamassa e vai precisar do bloco ecológico. O bloco ecológico eu ainda não tenho na base de dados. Agora, pedreiro, servente, isso daí eu já tenho na base de dados, tá bom? Agora, o bloco eu vou precisar criar. Eu vou começar com os itens que já existem. Por exemplo, pedreiro, servente, argamassa, esses itens já existem. Basta apenas localizar. Para localizar e trazer essas opções,
clico no sinal de mais aqui dessa janela. Quando eu clicar no sinal de mais, ó, vai estar habilitado aqui buscar item na base de dados. O primeiro item que eu quero localizar é o pedreiro. O meu pedreiro é uma mão de obra. Tá vendo aqui embaixo, ó? Habilita mão de obra. E aqui em localização sequencial por fragmento de texto, digita pedreiro. Ao digitar pedreiro, à frente da localização sequencial por fragmento de texto, eu encontro as setas para localização. Irei clicar na seguinte, que é a terceira. Clicou, o software me acha o pedreiro, ó. Tá vendo aqui, ó? É o código 01270 0.40.1, custando R$ 10,45 a hora. Este é o pedreiro que eu quero. Achou? Clique em aceitar e vai dizer a quantidade de pedreiro que você precisa em horas para fazer 1 metro de alvenaria. Eu vou dizer que eu preciso de meia hora de pedreiro para fazer 1 metro quadrado de alvenaria de vedação, tá? Coloquei o pedreiro, eu quero também o servente. Mesmo processo. Vai até lá em cima no sinal de mais, clica no sinal de mais, repara se está habilitado mão de obra. Aonde está escrito pedreiro ali, você vai colocar servente. E volta agora a clicar na terceira seta. Ao clicar, o software me traz o servente, código 01270.0.45.1 a R$ 9,50 a hora. Clica em aceitar. E também tem que introduzir a quantidade em horas de servente para se fazer 1 metro quadrado, que é a base que eu estou levando em consideração. Já peguei pedreiro, já peguei servente. Eu quero agora uma argamassa mista. Ou eu quero um produto, né? Uma argamassa, um cimento cola, eu quero um material para colocar essa argamassa. Na maioria das vezes, pessoal, preste atenção que a argamassa é uma composição. Composição de serviço a gente não consegue colocar diretamente aqui para virar uma subcomposição, tá? Aí eu mostro como seria. Mas se você quiser buscar um material, sinal de mais, veja que ele volta para a opção. Agora eu quero um material. Eu quero uma argamassa, ó. Argamassa. E volta a clicar na terceira seta. Vão existir, pessoal, vários tipos de argamassa, tá? Ó, conforme você for aí clicando, ó, ele vai apresentando alguns tipos de argamassa. Vou pegar a argamassa pré-fabricada para assentamento de alvenaria a um custo de R$ 1,83 o quilo. Vou usar essa daqui. Clico em aceitar e vou dizer que para fazer 1 metro quadrado
eu vou precisar de meio quilo de argamassa. Já tenho o pedreiro, servente e a argamassa. Tá faltando agora o bloco ecológico. O bloco ecológico não existe na base de dados. Nós teremos que cadastrar esse bloco ecológico. Então, volto a clicar no sinal de mais. Sinal de mais. Agora, ao invés de buscar, eu vou criar um novo item. Ó, criar um novo item. Eu vou criar um item material. Material. Para criar esse novo item, é um item novo, vou precisar colocar um código, a unidade, o preço, o resumo e a descrição. Lembrando que o código pode ser alfanumérico, então eu vou chamar de MAT01, material 1. A unidade será unitário. O preço do meu bloco ecológico, R$ 5,60. O resumo será bloco ecológico, de 14 por 19 por 39 centímetros. Vou pegar o resumo e vou copiar para a descrição. Caso deseje, pode melhorar a descrição. Como eu já informei, o campo descrição é maior, né? Ó. Então você consegue ter uma possibilidade melhor de trabalho. Pronto, ó. Então, bloco ecológico, 14 por 19 por 39. Bloco ecológico, 14 por 19 por 39. E descrevo a informação que eu quero. Ao clicar em aceitar, estou cadastrando esse bloco e já acrescentando a minha composição de serviço. Agora basta apenas informar a quantidade de blocos de 14 por 19 por 39 que eu vou utilizar para fazer 1 metro quadrado de alvenaria de vedação. Como ele tem 19 de altura, vou fazer 5 fileiras para dar 1 metro. Como ele tem 39, 40, né? Eu vou usar 2,5 vezes 5. Fazendo uma continha aqui de padaria. Serão 2,5 vezes 5, 12. Opa. Deixa eu ver se eu fiz certo. 2,5 vezes 5 é igual 12,5 blocos. Vamos pôr 13 blocos. Pronto. Ao clicar agora aqui embaixo em aceitar, eu terei o meu serviço criado. Esse é o meu novo serviço, alvenaria de vedação com bloco ecológico, com esses insumos a este valor.
Então, ó, esta daqui é a minha primeira composição de serviço que eu fiz. Eu vou abrir aqui, pessoal, uma composição lá em cima, tá? Ó. Vamos abrir aqui. Ó. Então, esta composição aqui, ó, alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos laminados, é uma composição que já existe. E aqui embaixo tem uma composição que eu acabei de fazer, alvenaria de bloco ecológico, tá? Caso você queira algum item que esteja numa composição já existente, queira introduzir numa composição sua, você pode, ó, por exemplo, essa minha composição que eu criei não tem encargos sociais. Se você precisar, por exemplo, do encargo social, é só vir aqui, ó, no encargo, clicar, segurar e arrastar, ó, você consegue copiar. Se você esqueceu algum item, se você quer algum item de uma outra composição, clica, segura e arrasta, você vai conseguir copiar para essa composição. Então não tem nenhum tipo de problema. Se você já terminou o cadastro e deseja, por exemplo, alterar alguma coisa, excluir, trocar, o Arquimedes permite sem problema nenhum. Se você quiser excluir um item, basta ir ao item, botão direito, apagar. Coloca sim, você apaga. Tá? Então, o Arquimedes tem essa flexibilidade de trabalho que você desejar. Se você quer algum item, basta clicar, segurar e arrastar. Tá? Se você não quiser clicar, segurar e arrastar, você pode também, ó, ir na linha de inserção. Aqui na linha de inserção, digitar o código do item, ó, 0,1270%. Ele acha o item, clica em aceitar, ele também vai te colocar o item. Você pode introduzir as opções que você desejar aqui dentro. Uma vez que você copiar, ele vai copiar com a quantidade. Uma vez que você introduzir, aí tem que se introduzir a quantidade, tá ok? Mas, como você pode visualizar, é muito simples de se trabalhar e introduzir os itens dentro do software. Um outro exemplo que pode ocorrer. Eu acabei de criar a alvenaria de vedação com bloco ecológico 14 por 19 por 39. Vamos supor que eu quero fazer uma composição idêntica, porém com bloco ecológico 19 por 19 por 39. Se você deseja fazer uma composição idêntica, somente alterando um insumo, ao invés de você cadastrar a composição tudo de novo, o ideal é você copiar a composição e duplicar essa composição. Então eu quero agora fazer a composição de alvenaria de vedação com bloco ecológico 19 por 19 por 39. Ela vai ser idêntica a essa composição que eu acabei de criar. A única diferença é que ao invés de bloco 14 por 19 por 39, eu vou precisar do bloco 19 por 19 por 39. Quando eu quero duplicar uma composição para alterar ela futuramente,
vai ao código da composição, clica 2 vezes em cima do código, selecionando esse código. Ao fazer isso, botão direito, copiar o código. Agora eu tenho o código copiado. Vou fechar a composição. Tá vendo a linha de baixo, ó? Vai até a linha de baixo, clica 2 vezes. Ao fazer isso, vai aqui em código e cola o código que você copiou, ó, colar. Ao fazer isso, o software encontra a Comp01. Tá lá, ó, a alvenaria de vedação com bloco ecológico 14 por 19 por 39. Eu quero duplicar esta composição para futuramente alterar essa composição. Existe o botão duplicado. Clicou, ele vai pedir para você alterar o código. A única coisa que realmente precisa ser diferente dentro do Arquimedes é o código. Não pode existir insumo com o mesmo código, não podem insumos diferentes com o mesmo código, composições de serviços diferentes com o mesmo código. O código é a identificação do item. É por esse motivo que ele até traz, ó, um pequeno b ali, ó. Eu vou apagar e vou chamar de comp02. Aproveitando e já vou alterar também o tamanho do bloco, né? Alterando as informações do resumo e da descrição. Será a Comp02, alvenaria de vedação com bloco ecológico 19 por 19 por 39, alvenaria de vedação com bloco ecológico 19 por 19 por 39, 190 milímetros de largura, 190 milímetros de altura, 390 milímetros de comprimento. Estou duplicando, alterando o código que é obrigatório e já também dando uma ajustada no resumo e na descrição. Clico em aceitar e pronto, ó, ele duplicou aquela composição. A composição é idêntica. Os insumos são idênticos, tá? As quantidades e valores. A única coisa que eu tenho que alterar é o bloco. Não pode ser o bloco 14 por 19 por 39. Tem que ser o bloco 19 por 19 por 39. Então, o que eu vou fazer, ó? Vai até o Mate01, botão direito, apagar. Deseja eliminar esta linha? Sim. Na linha de baixo, nós vamos criar o bloco 19 por 19 por 39. Vai até a linha, ó. 2 vezes clica na linha. Ao abrir a janela, criar novo item. Nós vamos criar um item de material. Será Mate02
unitário, custando R$ 5,90, será o bloco ecológico 19 por 19 por 39 centímetros. E aqui nós já sabemos fazer, né? Ó, 190 milímetros de largura por 190 milímetros de altura por 390 milímetros de comprimento. Ao clicar em aceitar, o bloco, ó, foi criado. Caso você queira, ó, pode arrastar lá para cima para ele ir para o lugarzinho dele. Uma vez que você criou um material dentro da composição, não esquece de colocar a quantidade. Quantos blocos ecológicos de 19 por 19 por 39 você vai precisar para fazer 1 metro quadrado? Vou colocar a mesma quantidade, ó, 13. Agora eu tenho duas novas composições criadas. A composição 1 de R$ 96,25, a composição 2 de R$ 100,15. Nesses procedimentos que fizemos, editamos alguns itens da base de dados e aprendemos a cadastrar um novo item, uma nova composição dentro da nossa base de dados. Uma vez feito essas opções, nós chegamos hoje ao término do conteúdo dessa nossa primeira aula, desse nosso treinamento do Arquimedes.